Alô? Agora está funcionando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião Dr. Nestor de Barros 2022. Eu sou a Erika Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e clicar no sininho das notificações para receber os nossos vídeos, tá? Se você gosta também do nosso conteúdo, não se esqueça de comprar o nosso livro, Manual do Residente, e o capítulo também tratado de radiologia, onde a gente fala sobre o câncer de mama, diagnóstico, etc. Então, no YouTube, vocês vão ter essas aulas à disposição forever. Se você tem interesse em receber o certificado, não se esqueçam de preencher o formulário depois da aula, que está na descrição da live, e é válido apenas depois da aula até às 11 da sexta-feira, após a palestra. Qualquer problema, podem escrever no e-mail mama.inrad@hc.fm.usp.br, que está na descrição do canal. E hoje temos com vocês a presença ilustre das nossas ex-fellows, agora formadas e brilhando aí no mundo da radiologia, doutora Ayla Mota e doutora Carol Kibert, que foram nossas fellows aqui no INRAD, HCFM USP, e tem o título de especialista também por esta instituição, pelo CBR, na verdade, né? Mas fizeram aqui quando estavam na nossa instituição. E hoje elas vão falar sobre o acometimento mamário de doenças sistêmicas e com demonstração de casos clínicos. Com vocês a palavra, doutora Ayla. Então, vou começar aqui a primeira parte dessa aula de casos sobre acometimento mamário de doenças sistêmicas. Meu nome é Ayla. A gente vai falar aqui primeiro... eu tirei. Então, aqui eu vou falar sobre acometimento mamário das doenças sistêmicas, primeira parte aqui dos casos. Meu nome é Ayla. Então, começar aqui falando sobre diabetes. Então, é uma paciente do sexo feminino, de 30 anos. Ela é portadora de diabetes mellitus do tipo 1 há 18 anos e veio para a gente com uma alteração palpável na mama esquerda. Ela fez a mamografia, em que a gente podia ver essa assimetria focal na mama esquerda, que era bem na localização da alteração palpável da paciente, aqui marcado no marcador metálico cutâneo. Foi então realizada uma ultrassonografia, em que a gente viu essa área de alteração textural, que correspondia à área de alteração palpável da paciente e a área de assimetria focal na mamografia. Foi então optada pela realização da biópsia, já que era uma área de alteração textural, era um achado suspeito, e aí o diagnóstico veio esse, de fibroesclerose com focos de fibroadenose, que era relacionado aqui com a diabetes mellitus da paciente. Então, esse aqui é um caso de mastopatia diabética, ou também chamada de lobulite linfocítica esclerosante, que é uma causa incomum de proliferação de tecido fibroso mamário, mais frequentemente relacionado ao diabetes mellitus do tipo 1 de longa data, assim como era o nosso caso aqui, a paciente. É um caso raro, mas pode acometer até 13% das pacientes diabéticas insulino-dependentes com mau controle glicêmico. Os achados de imagem, então, geralmente são suspeitos, e aí por isso vai ser necessária a biópsia. E aí, geralmente, esse vai ser igual esse nosso caso. É um caso bem clássico de uma assimetria focal com queixa palpável e que vai corresponder a uma alteração textural na ultrassonografia. E aí, o anatopatológico vai ser esse de uma proliferação fibrosa. A mastopatia diabética ela pode ou não ter uma resolução espontânea. Então, eu trouxe aqui outros casos também do HC, em que a gente via pacientes com diabetes mellitus do tipo 1 de longa data, com essas áreas de assimetria focal, e também que correspondiam à alteração textural na ultrassonografia. Todos eles foram biopsiados e era mastopatia diabética. Vou agora falar sobre as pacientes cardiopatas. Então, nesse caso, uma paciente de 52 anos, ela veio fazer um rastreamento
ela era portadora de uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, o que a gente viu aqui na mamografia era esse espessamento cutâneo difuso bilateral e esse aumento do trabeculado mamário e da densidade mamária. Aqui, isso por conta do edema relacionado com a cardiopatia da paciente. Nesse caso, ela não tinha, mas é bem comum de aparecer calcificações vasculares em pacientes cardiopatas. Aí eu trouxe aqui também essa mesma paciente, mas com à esquerda a imagem da mamografia dela quando ela estava com a insuficiência cardíaca descompensada. E aí, essa mesma paciente, alguns anos depois, com a ECC compensada, a gente consegue ver aqui que à esquerda ela estava edemaciada, com esse espessamento cutâneo difuso, esse aumento do trabeculado mamário, da densidade mamária. E aí depois, quando ela foi compensada clinicamente, uma mamografia normal. E assim como a gente consegue ver na mama, a gente também vê isso, já que é uma doença sistêmica, a gente vê isso no corpo inteiro da paciente. Então, eu trouxe aqui uma tomografia de tórax dessa mesma paciente nas épocas das mamografias. E aí, assim como a gente viu na mamografia, à esquerda a paciente descompensada, edemaciada, com derrame pleural, e à direita ela compensada. Agora falando sobre doença renal crônica. Esse caso é uma paciente de 68 anos, veio fazer rastreamento. Ela tinha um antecedente de carcinoma na mama esquerda e tinha sido submetida à mastectomia esquerda. Ela era portadora de uma doença renal crônica dialítica. Então, nesse caso, a gente via esse catéter de diálise na mamografia. Ela tinha calcificações vasculares, que assim como nas pacientes cardiopatas é bem comum em pacientes renais crônicas também. E a gente via esse espessamento cutâneo difuso, aumento da densidade mamária, também tudo relacionado ao edema, assim como nas pacientes cardiopatas. E aqui o engurgitamento também dos vasos relacionados à fístula arteriovenosa que a paciente tinha nesse membro superior direito. Esse aqui é um outro caso também, uma paciente, coloquei aqui para a gente conseguir diferenciar o membro que ela tinha a fístula arteriovenosa, que era do lado direito, e que a gente via esse engurgitamento dos vasos, e a esquerda, que era normal, os vasos normais, já que ela não tinha a fístula desse lado. Vou falar agora sobre desnutrição. Então, uma paciente jovem do sexo feminino, de 37 anos, ela era portadora de diabetes mellitus do tipo 1 e renal crônica. Ela tinha sido submetida a um transplante rim-pâncreas, mas ela teve disfunção dos enxertos. Então, era uma paciente bem grave, ela estava bem desnutrida, emagrecida, e estava em discussão sobre cuidados paliativos, apesar de ser bem jovem. Ela estava internada aqui no HC para investigação de um processo inflamatório infeccioso, e aí, durante a internação, notaram no exame físico que as mamas eram bem endurecidas. Foi, então, realizada uma ultrassonografia em que a gente via essas áreas de alteração textural bilaterais, ocupavam praticamente a mama inteira, mas predominava nos quadrantes laterais da mama. Ela era bem emagrecida, um estado bem grave, então ela não conseguia nem levantar da maca para fazer mamografia. A gente só tinha, então, uma tomografia de tórax dela, da mesma época da internação, em que a gente nada chamava muita atenção nas mamas, mas a gente via só que era uma mama densa. Foi, então, optado pela realização da biópsia, já que, se por um acaso viesse um câncer de mama, isso mudaria completamente também o desfecho, e seria até mais facilmente, colocariam ela em cuidado paliativo, né? Então, isso mudaria o desfecho da paciente. E aí, o que veio foi um parênquima, né, com células adiposas atróficas. Então, como o nosso patologista, o Dr. Marcelo, falou na época, ele chamou de células adiposas desnutridas. Então, assim como a paciente era toda emagrecida, toda desnutrida, então na mama, que a gente também tem células adiposas, essas células adiposas também estavam atróficas, desnutridas, assim como no resto do corpo. Vou falar agora sobre colagenoses. Então, as colagenoses são um grupo heterogêneo de doenças relacionadas ao processo inflamatório dos tecidos conjuntivos. Então, os exemplos aqui são lúpus, artrite reumatoide, esclerodermia. Os achados mais comuns que a gente consegue ver na mama, né, relacionado com as colagenoses, que vai ser bem comum, é linfadenopatia axilar bilateral e calcificações nas mamas. Então, esse caso é uma paciente do sexo feminino, que era portadora de lúpus, e ela veio com uma queixa de redução volumétrica da mama esquerda. Que a gente via aqui na mamografia, que ela apresentava calcificações bilaterais, mas aí a mama esquerda chamava a atenção porque a redução volumétrica aqui, né, era bem assimétrico, e além disso, essas calcificações grosseiras ocupando a mama inteira.
Na ultrassonografia também a gente não via nenhuma lesão específica, era só um monte de calcificação grosseira. Então, são achados benignos, e, como eu havia dito, calcificações são comuns em pacientes com calcificações mamárias são comuns em pacientes com colagenose, mas esse caso aqui era um caso extremo, né, em que a paciente tinha calcificação na mama inteira, acarretando até essa redução volumétrica. Outros achados relacionados à colagenose que a gente consegue ver na mama, que são mais raros, é a paniculite, que é um processo inflamatório da gordura do subcutâneo. Em pacientes com colagenose, pode acontecer em qualquer parte do corpo, em qualquer gordura do subcutâneo, mas também, inclusive, na mama. E a mastite. Então, esse aqui é uma paciente com artrite reumatoide, que veio com uma alteração palpável na mama esquerda. Ela tinha, então, essa assimetria focal na mama esquerda. E o legal era que a gente tinha o exame anterior da paciente, a gente conseguia ver que, na verdade, assim, então era uma assimetria em desenvolvimento, já que ela não apresentava esse achado no exame anterior. E era bem na área de alteração palpável. Foi, então, realizada a ressonância antes da biópsia, em que a gente via esse realce heterogêneo em distribuição segmentar. Então, era um achado bem suspeito. Foi realizada, então, uma ultrassonografia second look, aqui a gente via essa área de alteração textural. Foi realizada, então, biópsia. E veio o diagnóstico de uma paniculite difusa em tecido adiposo mamário. Caso bem interessante, porque eram achados de imagem bem suspeitos e, no final, era uma paniculite ali relacionada com a artrite reumatoide da paciente. Agora, outro caso de uma paciente portadora de lúpus, ela veio para rastreamento, e a gente via essa assimetria focal na região retroareolar da mama esquerda com calcificações. A gente conseguia ter essa correspondência no ultrassom. Foi realizada, então, uma mamotomia, em que foi visto que veio uma mastite crônica periductal. E essa paciente era portadora de lúpus, então aqui a gente conseguiu fechar o diagnóstico de mastite lúpica, que é bem raro. E, finalmente, falar um pouco da neurofibromatose. Então, é uma paciente aqui do sexo feminino, de 39 anos. Ela estava em investigação de neurofibromatose do tipo 1. Ela estava se queixando de nódulos cutâneos periareolares, que ela já tinha há muitos anos, que ela nem se lembrava mais há quanto tempo, mas que ela achou que estava tendo um crescimento progressivo recente. E aqui, apesar da paciente ter 39 anos e só agora começar com a investigação da neurofibromatose, era porque a paciente era uma paciente bem simples, do interior de São Paulo, e ela não tinha um acesso muito fácil ao serviço de saúde. Aí ela fez uma mamografia, em que a gente via a mama densa, né, a princípio nenhuma lesão, mas a gente via essas áreas nodulares, né, cutâneas periareolares. Aí eu fiz o ultrassom dela, vi ali que realmente não tinha nenhuma lesão realmente mamária, mas tinha esses nódulos cutâneos periareolares. Aí eu pedi até para tirar uma foto da paciente, porque a gente via que era bem florido, né, o caso, esses neurofibromas periareolares, que eu apontei aqui com a seta. E aí, o que é neurofibromatose? Né? A neurofibromatose é uma síndrome neurocutânea, então chamada de facomatose, é relacionado com a mutação no gene NF1, do cromossomo 17. Então, esses neurofibromas que a gente vê aqui na foto são tumores benignos das bainhas dos nervos periféricos. Nesse caso, era periareolar, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo. E aí aqui também tomar cuidado, porque às vezes não está tão clássico assim, não está tão na mamografia, né? Tão classicamente você consegue ver que é cutâneo. Então, a gente vai depender aqui também da técnica de colocar um marcador para a gente saber que é um nódulo cutâneo, para a gente não acabar simulando uma lesão realmente mamária. Eu coloquei até aqui os critérios diagnósticos da neurofibromatose do tipo 1, e um outro critério que essa paciente também apresentava eram essas manchas café com leite, que também a gente consegue ver aqui na foto. Ela tinha pelo tronco inteiro. E é isso. Agora a Carol vai apresentar a segunda parte. Olá, bom dia. Meu nome é Carolina e vou dar continuidade aos casos. Então, agora nós vamos ver um caso de parasitose. Então, nós recebemos no nosso serviço uma mulher de 83 anos, residente de área rural,
e ela veio com uma queixa de eritema e prurido na pele da mama direita. Na mamografia, como podemos ver à esquerda, há uma estrutura cilíndrica, radiolucente, com duas estruturas radiopacas, que na ultrassonografia correspondia também a uma estrutura cilíndrica hiperecogênica que fazia sombra acústica posterior. Inclusive, na ultrassonografia, ela parece até que se movimentava. Este é um caso típico de míase. Então, lembrar que é uma estrutura que o parasita ele vai se apresentar como uma estrutura cilíndrica. E aí vai ter uma área hipodensa, que corresponde ao trato gastrointestinal, e duas estruturas da orofaringe, que são hiperdensas. Agora, um caso de tuberculose. Então, uma mulher de 43 anos que veio ao nosso serviço com queixa de dor e edema da mama esquerda há um mês, e ela não melhorava com antibiótico terapia. Realizada, então, uma mamografia que revelou um nódulo isodenso oval indistinto na união dos quadrantes laterais da mama esquerda. Na ultrassonografia, ele se apresentava como uma coleção de paredes espessadas. E aqui nós conseguimos ver que havia um fluxo de baixa velocidade. Realizada, então, uma ressonância magnética que evidenciou uma coleção de paredes espessadas, inclusive com septo. Como essa paciente tinha um quadro infeccioso, fez um tratamento com antibiótico terapia e não apresentou melhoras, foi dado, então, BIRATS 4 e optou-se, então, pela biópsia, que veio justamente com uma mastite por tuberculose. Nesse caso, conseguiram isolar o bacilo, algo que é difícil nesse tipo de biópsia. Então, lembrar que a mastite por tuberculose é uma patologia rara na mama, menor que 0,1% de todas as lesões mamárias. Ela se dá geralmente em mulheres em idade reprodutiva. E nós temos dois tipos, primária e secundária. A primária é a mais rara, ela não pode haver outro foco de infecção no corpo. E a disseminação geralmente se dá através de escoriações na pele e rachaduras no mamilo, como aconteceu nesse caso apresentado. A secundária é por disseminação retrógrada de linfonodos infectados. Lembrar que o quadro clínico ele é variável. Pode ser um nódulo palpável, uma coleção, como no caso, uma fístula cutânea, uma retração da pele e até da papila. Lembrar que o diagnóstico diferencial é sempre com neoplasia, por isso a importância da biópsia. Bom, agora veremos uma série de casos de metástases para a mama. O primeiro caso é de uma mulher de 33 anos, gestante de 17 semanas. Inclusive, esse ultrassom à esquerda é do feto na hora do exame. Avaliação de queixa palpável na mama esquerda, foi por este motivo que ela veio ao hospital. Ela também tinha uma história de emagrecimento e linfonodomegalia cervical há um mês, sem investigação. Realizada, então, ultrassonografia e tomografia de tórax, que revelou um nódulo sólido bem grande, com margens microlobuladas. Realizada, então, uma biópsia que veio com linfoma difuso de grandes células B. Lembrar que essa paciente ela também apresentava linfonodomegalia cervical e intraabdominal e uma lesão expansiva na rinofaringe. Próximo caso de uma mulher de 66 anos. Ela foi encaminhada para avaliar nódulos nas mamas hipercaptantes no PET-CT. Ela tinha já antecedentes de mieloma múltiplo e plasmocitoma com síndrome de compressão medular aguda em janeiro de 2020. Então, aqui nós temos o PET-CT dessa paciente com múltiplas lesões hipercaptantes em ambas as mamas. Realizada, então, uma mamografia que evidenciou um nódulo na mama direita microlobulado e um outro nódulo obscurecido na mama esquerda. A ultrassonografia mostrou que a da mama direita era, sim, microlobulado, sólido, e o da esquerda era circunscrito. Realizada, então, biópsia de ambos os nódulos, que veio com resultados de plasmocitoma, mieloma múltiplo infiltrando o parênquima mamário. Próximo caso de uma mulher de 49 anos, que veio ao serviço com queixa de massa palpável na mama esquerda há um ano com crescimento progressivo. Ela estava em vigência de quimio e radioterapia adjuvante para tratamento de um lipossarcoma mixoide da coxa direita. Então, como podemos ver aqui na ressonância magnética da coxa, ela tinha uma volumosa lesão que já tinha o diagnóstico de lipossarcoma mixoide. Realizada, então, uma ultrassonografia das mamas, que mostrou esse nódulo complexo sólido cístico de grandes dimensões, predominantemente sólido e com vascularização a estudo Doppler. Ela também apresentava outras lesões em ambas as mamas, menores, algumas com aspecto cavitado,
outras também sólidos císticos. Realizamos, então, a biópsia, que, curiosamente, quando a gente realizou, os fragmentos vinham gordurosos e confirmou ser uma metástase de lipossarcoma mixoide da mama. Próximo caso, uma mulher de 40 anos que veio com queixa de nódulo palpável na mama esquerda. Ela estava em segmento de melanoma maligno de cavidade oral. Na mamografia, é possível ver que há um nódulo isodenso oval e microlobulado na mama esquerda, parcialmente incluído no estudo. Realizada, então, uma ultrassonografia que confirmou ser um nódulo sólido microlobulado. Realizada, então, uma biópsia que mostrou fragmentos enegrecidos. No caso, esses são fragmentos dessa biópsia. Um caso cedido pela doutora Flávia Origomi, aqui quando ela era R4 do HC. Bom, então, esse era um caso de metástase de melanoma maligno para a mama. O próximo caso é uma mulher de 30 anos que veio com queixa palpável em ambas as mamas. Ela tinha antecedente de carcinoma de adrenal metastático para fígado e pulmão. No ultrassom, era possível ver que ela tinha 2 nódulos, um na mama direita e outro na mama esquerda, ovais e microlobulados, o outro era redondo. Realizada, então, uma ressonância magnética das mamas, que evidenciou alguns nódulos heterogêneos com intenso realce ao meio de contraste. Realizada a core biópsia de ambos os nódulos, que confirmou ser uma metástase de carcinoma de adrenal. Este já é um caso de uma mulher de 58 anos, que veio para avaliação de queixa palpável na mama direita. Ela estava em tratamento de leiomiosarcoma uterino diagnosticado há 2 anos. Aqui podemos ver que há uma assimetria global da mama direita e um nódulo oval circunscrito na mama direita também. Realizada uma ultrassonografia que mostrou que essa assimetria correspondia à ectasia ductal com conteúdo espesso. Já esse nódulo, nós podemos ver que ele era novo em relação ao exame anterior que tínhamos no sistema. Realizado um ultrassom que mostrou um nódulo sólido, aparentemente de características não tão suspeitas, porém ela já tinha essa história de metástase e ele era novo. Realizada, então, uma biópsia que evidenciou um leiomiosarcoma uterino metastático para a mama. Bom, então, quais são as principais características de metástases para a mama de tumores não mamários? São raros, representam de 0,5% a 2% de todas as neoplasias mamárias. Elas costumam ser múltiplas e ou bilaterais, com maior frequência do que cânceres primários. Elas geralmente ocorrem na gordura subcutânea. Os tumores mais comuns para metastatizarem para a mama são linfoma, ovário, melanoma, sarcoma, em particular o leiomiosarcoma, como nós vimos, um pulmão, próstata, intestino, carcinoma de células renais, tireoide e colo do útero. Lembrar que geralmente são lesões com características benignas, serão ovais e circunscritas, mas que elas já são suspeitas quando a gente já suspeita que são metástases. E lembrar que raramente calcificam, exceto quando é tumor de ovário. Muito obrigada. Parabéns, Carol e Ayla. A apresentação foi excelente. Essa apresentação já tinha sido realizada, no grupo de estudos de mama da Sociedade Paulista de Radiologia e agora está à disposição aqui no nosso canal do YouTube. O que vocês acharam de desafiador nessa correlação dos casos, como residente? O que vocês acharam que as pessoas têm que saber? Qual é o take-home message que vocês acham? Eu acho que a maior mensagem é a gente perguntar realmente para a paciente se ela tem comorbidade. Aconteceu comigo, uma paciente jovem vir fazer biópsia, e aí era uma área de alteração textural, assim agora, na vida, não na residência. Eu fui fazer biópsia dela, uma paciente jovem, com uma área de alteração textural na região retroareolar. Eu olhei aquilo e falei, gente, mas isso aqui tá feio, hein? E a paciente era nova, tinha uns 28 anos. Eu falei, nossa, você tem alguma doença? Você tem alguma outra coisa? Ela, eu sou diabética. Você é diabética? Você tem tipo 1? É, tipo 1. E você tá controlando isso direito? Ela já fez uma cara assim, tipo, já falei, acho que não, né? Eu falei, então fica tranquila, isso aqui eu já até sei o que é. Isso aqui vai dar mastopatia diabética. Ela, doutora, eu não sabia que dava isso, não. Eu falei, vai dar. Então, acho que o importante, na verdade, é a gente, desses casos de colagenose, linfadenopatia axilar bilateral, então a gente tem que perguntar
se realmente, agora com essa questão também do Covid, né, da vacina, agora deu uma amenizada nisso, mas realmente conversar com a paciente. A gente que é da mama, a gente tem muito contato com a paciente, mais do que outros radiologistas. Então, perguntar ativamente. Eu acho que às vezes a gente ignora, né? Então, acho que é importante a gente saber do histórico da paciente, saber as comorbidades dela. Eu acho que é isso. Eu acho que a Ayla falou o mais importante, que o radiologista ele não é um médico só de baixar pilha, só de olhar a imagem, já saber o que está acontecendo. Acho que o que diferencia o bom radiologista é ele saber a história clínica da paciente e conversar com ela, tentar entender o histórico. E a partir disso, a gente já consegue fazer as hipóteses, inclusive a concordância, né? Ver se o que a gente está vendo realmente concorda. Se a pessoa não sabe dessa história da mastopatia diabética, nunca viu, nunca estudou, não conversa com a paciente, às vezes ele vai dar que é discordante e ela não vai ter um bom segmento. Então, acho que é importante também, outra coisa legal é da metástase, né? Nós no HC a gente tem muito contato com neoplasia de mama, mama e não mama, né? Por conta do Instituto do Câncer. E como podemos ver, quando a paciente ela já tem uma história de câncer, ela às vezes já tem metástases para outros sítios, não se deixar levar por uma lesão que tem características benignas, que elas podem sim representar metástases, então é importante investigar. Eu acho que essa apresentação foi super importante para mostrar que o papel do radiologista não é só biopsiar, né? A biópsia, ela só termina depois que a gente faz a concordância anatomorradiológica. E é o que a Ayla e a Carol falaram. O importante é você saber as hipóteses diagnósticas. Não sei se vocês repararam, mas a maioria dos casos eram quase um BIRAD 5. Quando você olha para a lesão, você acha que vai dar câncer. E não dá. E aí, esse BIRAD 4C e 5, a gente tem que olhar com cuidado o resultado anatomopatológico. E aí, essa interação multidisciplinar ela é importante. No caso de dúvida, não hesitem em ligar para o patologista para saber, gente, a gente faz isso bastante também no HC para a gente aprender. Porque aquele caso lá da área hipocogênica não nodular na paciente desnutrida, ninguém nunca tinha visto esse diagnóstico antes. A mama era dura, era pétrea, a gente tinha quase certeza que aquilo iria dar câncer. E a gente levou para uma reunião que a gente tinha da radiologia e da patologia, justamente porque a gente nunca viu isso, não sabíamos que a desnutrição podia dar uma alteração palpável bilateral com aquele achado, né? Então, a gente está sempre aprendendo. E essa correlação também é importante, porque nosso diagnóstico não é só dar o diagnóstico de câncer, é afastar o diagnóstico de câncer. Então, essas lesões que podem ser muito suspeitas, a gente já mandou uns 5 trabalhos de BIRAD 5 que não são câncer, que são todas essas alterações que a maioria dos radiologistas gerais desconhece. Mas o BIRAD continua sendo altamente suspeito. Então, cabe ao radiologista dizer que é concordante ou não, tá? E quanto às metástases, né? O que é importante lembrar? Isso aqui deve ser metástase, não necessariamente. Por quê? O oncologista ele tem que saber como ele vai tratar essa paciente, né? E até nódulo hepático, numa paciente que tem câncer de mama, ele tem que ser investigado. A gente já teve casos de que o nódulo era benigno, era um adenoma, entendeu? E a paciente pode deixar de fazer uma cirurgia, um tratamento curativo, porque você já está inferindo que ela tem uma metástase, embora ela tenha um câncer de mama. Então, realmente, tudo tem que ser estudado. Ela pode ter um tumor sincrônico, ela também pode ter uma doença benigna. Então, a investigação diagnóstica, ela realmente deve ser realizada. Quer falar alguma coisa, Su? Houve o atraso, eu sou a pessoa certa para comentar a apresentação que eu perdi, mas eu tenho certeza de que são casos excepcionais, que a gente só consegue ver aqui no nosso departamento. Né? Eu sei que ao longo dos anos, né, a doutora Carolina, a doutora Ayla, né, foram excelentes R4 nossas, né? E esses casos todos que elas compilaram, olha, com certeza não vão ter iguais ali fora, tenho certeza absoluta. Eu já tinha visto vários dos casos, tá? Mas isso que a Érica falou é importantíssimo. Toda vez que a paciente tem alguma outra lesão adicional, né, em outra parte do corpo, é imprescindível que você informe ao patologista. Inclusive, numa reunião
da mastologia multidisciplinar, o patologista fez esse apelo, né? Porque quando ele sabe que tem outro potencial foco, né, outro sítio, ele precisa dessa informação para ver se a lesão mamária é primária ou secundária, porque ele vai correr todo um painel imunohistoquímico diferente, que ele não faria se achasse que é só primário de mama, tá? Então, essa é uma coisa importantíssima. Segunda coisa que a Erika falou, né, se tiver uma outra lesão também, eventualmente vai precisar biopsiar outra lesão, porque, né, se for metastático, muda completamente. Muitas vezes podem ser lesões benignas. E o oncologista vai sempre perguntar, aquela lesão no osso, é uma metástase, doutor? Né? Pela imagem, nem sempre a gente vai saber. E eles frequentemente perguntam, mas foi biopsiado? Então, precisa isso. Lembrar uma coisa muito importante, que na mama, o BRAD5 não é 100% câncer, né? Então, em 5% dos casos, realmente pode ser alguma outra lesão, né? Que parece muito câncer, mas não é. Então, infelizmente, na mama, acho que não tem nada assim patognomônico, né, de lesão maligna quando é isolado, tá? Aí juntando lesão mamária e outras coisas clínicas, status, aspecto da axila, a gente se aproxima muito, né, dos quase 100%, mas eu acho que para coisa maligna, não tem nada patognomônico para malignidade na mama, infelizmente, por isso que a gente precisa da biópsia. E para mama, acho que de patognomônico só existe para lesão benigna, né? Tipo, calcificações tipicamente benignas, tipo pipoca, isso sim. Mas para malignidade, infelizmente, não, né? E no caso das mastites, né? As meninas apresentaram mastites, né? Então, as mastites são perigosas, né? Porque são muito inespecíficas e principalmente na ressonância, é muito comum a gente ver aqueles realces segmentares, e mesmo às vezes na biópsia, o patologista fica, né, com dificuldades de fechar o diagnóstico. Então, a gente precisa realmente trazer essas informações clínicas e juntá-las, tá? Porque dá um certo medo, né? Você vê uma super lesão suspeita na mamografia, no ultrassom, principalmente ressonância, vem algo benigno, e você vai dizer, é responsabilidade do radiologista dizer se é concordante ou não, ou se precisa rebiopsiar. Isso aí é o papel do radiologista, tá bom? Então, se você quiser ser um profissional mais elaborado, em outro nível, essa é a sua responsabilidade. E só você vai conseguir fazer esse tipo de avaliação. Porque se você achar que não está concordante, tem que rebiopsiar. Às vezes é biópsia cirúrgica, tá? Então, essa responsabilidade é nossa. Então, eu acho que é isso que eu consigo comentar do escuro. Não, mas eu acho que é importante também, assim, dessa lesão, é bom que está tudo numa continuidade de outras reuniões que a gente já teve. Teve uma reunião do SIG, que foi apresentado também um caso do HC das alterações epicogênicas não nodulares, né? Que foi apresentado pelo Gustavo Coutinho, comentado com a Lívia Andrade, que também é do mesmo ano delas, e ficou no CBR, que é sobre isso. Quando você vai fazer ultrassom, você tem que saber o que você espera. Então, se você identifica uma simetria focal, você pode achar o quê? Um nódulo, uma área epicogênica não nodular ou um cisto. Ele pode estar escondendo um cisto. Se você vir um nódulo, você só tem duas opções, ou um nódulo sólido ou um cisto, concordam? Se você não identificar direito o nódulo, você vai supor que aquele nódulo ele é sólido, mas ele é isoecogênico à gordura. Então, tem que ficar esperto, tá? Se você vir uma distorção, você vai achar ou uma área hipoecogênica não nodular, né, focal. Você pode ver uma área de distorção arquitetural, tá? Ou ainda um nódulo bem pequenininho, irregular e espiculado, tá? Então, são essas três situações. E nas calcificações, você não vai ver nódulo. Provavelmente, o que você vai ver? Uma área hipoecogênica não nodular, com um halo, algumas vezes você pode ver com halo hiperecogênico, e sombra acústica posterior também, que nos ajudam. Naqueles casos que vocês viram, as alterações quase todas eram palpáveis, né? E faziam a gente suspeitar de malignidade. Então, isso também é um fator importante, que a gente tem que ficar atento a essas áreas, lembrar que só a palpabilidade, a gente pegou um caso hoje, né, aqui na radiologia, que a paciente tinha uma assimetria, e foi muito bem comentado aqui
nossa residente Lívia, que ela falou o seguinte, que uma alteração palpável, uma assimetria focal palpável, ela é um BIRADS4. Né? Então, a palpabilidade, você pode prescindir da biópsia do BIRADS4 só se for um nódulo oval, circunscrito, orientação paralela, sem calcificação. Né? Então, isso é bem importante. Para a simetria focal, a simetria global, se é palpável, é BIRADS4. Né? Então, isso é muito importante. Tomar cuidado com os carcinomas lobulares, que tem essa área hipoecogênica difusa, aí você pode achar que é um tecido normal e não é, porque a mama toda, né? O que vocês têm feito na prática clínica quando vocês se deparam com essas áreas hipoecogênicas não nodulares? Vocês fazem correlação com os exames? Como é que é na prática clínica de vocês? Biopsia. Você dá BIRADS4 direto, você compara, fala um pouquinho da propedêutica que vocês fazem nessas casos de alteração palpável e área hipoecogênica. Como é que vocês fazem no dia a dia agora que vocês estão na vida? Sempre antes, primeira pergunta que eu faço quando eu vou fazer ultrassom é: tá sentindo algum carocinho na mama? Tá sentindo alguma coisa? É a pergunta que nunca falta. Então, para dar realmente também uma atenção especial ao local, se a paciente realmente palpa algo. Se for, assim, sempre olho a mamografia também, para ver se não tem alguma alteração, que às vezes pode ter alguma calcificação ali, que a gente também não está conseguindo ver, não vai ver direito no ultrassom. Mas eu acho que, assim, se você vê uma área de alteração... Vi outro dia uma área de alteração textural com cistos de permeio. Eu sei que provavelmente vai vir benigno, mas eu falei para o paciente, mas não tem muito o que eu fazer, eu vou ter que dar B4. E daí? Não tem o que fazer. Vocês reavaliam a mamografia? Porque às vezes também pode acontecer isso, né? Você observa uma área área de alteração textural, a gente sempre tem que voltar, né, na mamografia para ver se realmente a gente não valorizou algumas calcificações amorfas. Né? Nesse caso, a paciente tinha uma mamografia que já estava laudada como B2 e eu também. Eu terminei o ultrassom, falei, não, calma aí, deixa eu lá ver. Aí eu olhei a mamografia e falei, realmente não tem nada, mas era uma mama densa, de paciente jovem, mas aí dei B4 mesmo assim. Isso é bem importante. Você tem alguma outra dica para dar, Carol? Quando a paciente, isso que a Ayla falou, né, tem que conversar com a paciente, não pode deitar o paciente, não olhar para a cara dele e fazer o exame correndo. Isso não é uma boa prática clínica para os mais novos. O mais importante é você sempre na mama, o paciente entra na sala e perguntar, tem exames anteriores? Tem mamografia, tem ultrassom? Aí pergunta se ela palpa, você palpa junto. Enfim, faz um atendimento completo. E, assim, interessante é que na verdade foi ontem, eu peguei um caso mais ou menos assim, que a paciente ela veio com múltiplos nódulos, segundo ela, e jogou fora todos os exames anteriores fora, não tinha nenhum, mas disse que eles já estavam todos estáveis, e ela tinha exatamente 3 nódulos. E ela não faria mamografia porque ela sentia dor e era só ultrassom mesmo. E no ultrassom, ela tinha nódulos ovais circunscritos, características benignas, só que ela tinha um especial estranho, que era um nódulo circunscrito, oval, mas ele era todo heterogêneo, parecendo o parênquima mamário. Enfim, parecia uma alteração textural, mas se você olhasse com mais cuidado, provavelmente fosse um amartoma. E aí, enfim, se você olha com cuidado, você já pode dar o BIRADS2. Agora, se você passa correndo, talvez você perca a lesão, ou melhor seria ela ter uma mamografia anterior e você poder fazer a comparação. Mas, enfim, acho que trabalhando vocês vão se deparar com casos difíceis, manda para os colegas, discute. Algumas alterações texturais você pode, eu geralmente dou BIRADS4 também, se é alteração textural hipoecogênica, que bate com a queixa palpável ou com alguma assimetria, alguma alteração na mamografia, eu também tendo a dar. Mas acho que vale uma interpretação caso a caso, tentar olhar retrospectivamente. Acho que o importante é lembrar também que você pode dar BIRADS0 no ultrassom para correlacionar com outros exames, né? Então, se a paciente não trouxe, você está com dúvida, você não sabe se vai valorizar ou não, você pode dar um BIRADS0 para fazer a correlação até com ressonância magnética. E para casos, por exemplo, você não precisa exatamente dar o BIRADS final, né? Se ela não trouxe exame. Então, se você vir o nódulo complexo sólido cístico, às vezes, em paciente operado, você tem que pedir a mamografia.
Então, isso foi até questão de prova do CBR. Por quê? Para você fazer o diagnóstico de necrose gordurosa, né? Então, isso é fundamental para a gente deixar aqui para os residentes. Aí eu queria também, Carol, que você falasse como é que é o nosso protocolo para dar o diagnóstico de tuberculose. Como é que faz os potinhos? A gente põe de cultura, a gente põe de citologia e põe tudo, né? É assim que faz, né? A gente aqui tem um projeto de pesquisa, né? Então a gente coloca um fragmento no formol, que vai realmente para o patologista. Aí a gente coloca um outro fragmento num frasquinho com soro fisiológico, e aí a gente pega esse soro fisiológico e manda para a cultura, e também a gente coloca no MicoF, que é uma cultura específica para bacilo da tuberculose. E aí a gente manda tudo. Tem feito Isso. bastante diagnóstico, né, de tuberculose. Tem. Aqui, E aqui né? eles também, acho que eles pedem a tomografia de tórax também, se eu não me engano, dessas mesmas pacientes para correlacionar, né? Porque muitas vezes é realmente fora esse diagnóstico da cultura, né, da tuberculose, do bacilo é difícil. Geralmente vem só mastigranulomatosa, não conseguem fechar o diagnóstico de tuberculose, mas aqui parece que está conseguindo com esse protocolo e fazendo também a tomografia de tórax para ver se tem achado associado. Lembrando que o tratamento ele é demorado, né? Demora pelo menos um ano para tratar, e que é totalmente compatível. A gente já viu casos de um BIRAD5, de nódulo irregular especulado, dá um resultado de tuberculose, as pessoas não acreditarem na radiologia, fizeram cirurgia e ainda tiraram a costela, mas era tudo tuberculose. Então, olha como é importante o papel do radiologista, né? E a correlação, e a gente tem que falar tudo direitinho. Então, você quer falar mais alguma coisa, Su? Então, acho que é isso mesmo, né, gente? Alguém tem mais alguma dúvida aqui? Tem da plateia? Acho que não, né? Então, parabéns novamente, meninas, pela apresentação, foi maravilhosa. Vocês estão brilhando aí no mundo, amei os casos aí que vocês apresentaram. Muito obrigada pela atenção de todos. Contamos com vocês, então, na próxima reunião, na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.